Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor de Anicegiar e a Pedra do Trovão. Como eu já te falei, eu também trabalho na educação há 16 anos e escrevo textos de marketing para redes sociais e sites. Eu estou aqui hoje querendo conversar com você sobre comunicação escrita. A gente continua nosso bate-papo sobre como escrever bem, como escrever melhor. A gente já fez um vídeo anteriormente falando sobre o que tem num bom texto. A gente falou que um bom texto responde algumas perguntas, a gente falou que um bom texto precisa ser planejado antes de ser escrito, e eu dei até um exemplo de um texto que na primeira olhada parecia muito bom, mas quando a gente analisava ele melhor, a gente percebia que faltavam muitas informações nele. Se você não viu esse vídeo ainda, dá uma procuradinha aí no canal, dá uma olhada, vale a pena, ele é bem curtinho. Falando em canal, deixa sua curtida nesse vídeo, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer, para me ajudar a continuar fazendo vídeo. E deixa seu comentário também, me conta se você gosta desses assuntos sobre texto, sobre comunicação, sobre autoconhecimento. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o público do texto, ou o destinatário, dependendo do tipo de texto que você está escrevendo. Vamos lá? Existe um pensamento que diz que quando você tenta falar com todo mundo, você na verdade não fala com ninguém. É muito importante saber com quem a gente está falando, com quem a gente está se comunicando. E no texto, isso não é diferente. Você precisa conhecer alguma coisa sobre o seu destinatário quando você está escrevendo. E aqui cabe um adendo dos textos literários. Muitos autores que eu conheço dizem que não escrevem pensando no seu público. Eles escrevem para falar deles mesmos, para colocar a arte deles para fora. E aí, na verdade, o que eles não sabem é que eles escrevem sim para o público deles. Só que é um público que se parece muito com eles. Então, o público deles é representado por ele mesmo. Sabendo disso, fica muito mais fácil entender que tipo de pessoa vai gostar daquele texto que você está escrevendo, que tipo de pessoa vai ler aquele texto. O que seria do azul se todo mundo só gostasse do amarelo? É sempre assim. Nem todo mundo vai se identificar com todo tipo de texto. Nem todo mundo vai gostar de tudo que você escrever, do seu estilo. E aí, quando a gente está fazendo isso num texto literário, é tranquilo, porque você escreve o seu estilo e as pessoas que gostam daquele estilo vão se achegando. Quando você escreve um texto técnico, isso é um pouco diferente, porque você precisa que o destinatário leia aquele texto. Então você precisa se focar muito mais nele e muito mais no que ele gosta de ler, em como ele vai entender o texto. É bastante interessante porque a gente costuma escrever na escola, e na escola eu sempre brinco que o professor é pago para ler o seu texto. Então, por mais que ele não esteja gostando do que você escreveu, ele precisa ler até o final, ele precisa analisar. No mundo real, é o escritor que precisa convencer o leitor a ler o texto até o fim. E isso nem sempre é fácil. Por isso é importante a gente reunir o máximo de informação sobre o nosso destinatário. Se você está escrevendo um texto comercial, saiba para quem você está escrevendo. Pelo menos, se você não conhece a pessoa, qual é a função? Para que setor você está escrevendo? E aí, geralmente, naquele setor, qual é o tipo de perfil? É um vendedor? É um comprador? É alguém de finanças? É o dono da empresa? Qual é a filosofia da empresa? Se você escreve num setor público, qual é o público que utiliza o órgão onde você está? Qual é o tipo de pessoa que vai ler aquela informação? É sempre bom pensar nessas informações para pensar na estrutura do seu texto, que palavras serão utilizadas, o tipo das frases, e até mesmo como você vai fazer simbolismos, metáforas, porque não adianta nada você falar de, sei lá, uma série de 1980 para um público que nasceu em 2000. Não vai fazer muito sentido. Então é sempre importante você saber com quem você está falando. Para o texto literário, você escolhe o seu estilo e o público com quem você quer falar. Para o texto de marketing é algo parecido, você define o público conforme o produto que você está vendendo. E para o texto técnico, você precisa conhecer quem é o tipo de pessoa que você acredita que precisa ler aquele texto. Além disso, além de conhecer a pessoa, o destinatário ou o público, você precisa seguir algumas regrinhas. Na maioria dos casos, é completamente desaconselhável utilizar gírias, por exemplo, a não ser que seja um texto literário e seu personagem seja muito necessário para mostrar a personalidade dele, o uso de gírias. Também está
talvez em alguma peça de marketing ali muito específica que você precisa falar com o público, uma piada, alguma coisa assim. Mas, no geral, evite o uso de gírias. Outra coisa, é bom estar sempre muito atento à escrita correta, seguir as normas, né, da escrita. Isso não quer dizer escrever palavras difíceis, rebuscadas, mas quer dizer escrever bem, escrever certo, as vírgulas no lugar certo, as palavras escritas corretamente, porque isso atrapalha todo tipo de leitura. Ler é como se você entrasse num barco e fosse correndo ali, percorrendo por um rio. Você vai seguindo aquela jornada e você vai se entregando à história. Um bom texto te faz imaginar o que está acontecendo ao redor. Quando você começa a encontrar erros de português, erros nas frases, vírgulas em lugar errado, a tendência é que você saia dessa jornada, você saia desse barco e você comece a observar a estrutura do texto. E quando isso começa a acontecer, quando você começa a observar a estrutura do texto, você tende a julgar o texto e não se conectar com ele. E aí você lê, mas entende muito pouco. Me conta, você já encontrou um texto que você não teve vontade de ler ele até o final? Como é que foi a sua experiência? Conta aqui nos comentários, fala pra mim, como é que foi isso? E aí pensa com você, quando isso aconteceu, quando você leu esse texto e você não teve vontade de chegar até o fim, quais eram os elementos que faziam você não querer continuar? Essa é uma dica bem bacana para você pensar nos seus textos. A criatividade geralmente é alimentada pelo que a gente vê. Então, leia bons textos, tente entender o que você acredita que tem de bom nesse texto, o que te prende a atenção, para você poder utilizar também nos seus. Isso não quer dizer que você vai copiar o estilo de outra pessoa. Isso quer dizer que você vai aprender com ela para criar o seu próprio estilo. Então, o desafio de um escritor, seja ele técnico ou literário, é sempre manter o leitor dentro dessa jornada. Sempre manter o leitor interessado pelo texto e enxergando o que está acontecendo ao redor. Enxergando aquela história que você está contando. Aí, aquela regrinha que a gente aprendeu na escola, todo texto precisa ter começo, meio e fim. Isso não quer dizer que é uma estrutura fixa, fechada, mas quer dizer que ele precisa ter uma lógica. A pessoa que está lendo precisa ser conduzida nessa história de forma que ela entenda. A gente não pode estar falando agora da estrutura do texto e de repente eu voltar lá na primeira coisa que eu falei sobre o vídeo passado, porque isso vai deixar o leitor confuso. Ele precisa repensar o que está acontecendo. É claro que existem estruturas que fazem isso, mas elas fazem isso propositalmente. Outra dica interessante para escrever é pensar em parágrafos e frases curtas. Não curtas demais. Isso não quer dizer que você vai escrever uma frase em cada parágrafo. Um parágrafo ali de 3 a 5 frases tem um bom tamanho. Porque por mais que ele seja bem escrito, quando você vê um texto que é um bloco só, você tende a sentir um pouco de preguiça de continuar lendo. O leitor geralmente não vai ler aquele texto com tanto entusiasmo. Então, é importante que o texto tenha quebras, né? Seja possível ter respiro para o leitor. Então, mantenha esse número mágico aí de 3 a 5 parágrafos, que ele é bem interessante. Claro que uma vez ou outra você vai precisar mudar isso um pouco. Abre parágrafo sempre que você estiver começando uma nova ideia. Isso deixa claro para o leitor que você está começando essa nova ideia. Nos textos técnicos, principalmente, não trabalhar muitas ideias, mas quando for necessário trabalhar mais de uma, deixar bem claro a hierarquia entre elas, como que elas se ligam. Então, essas dicas todas ajudam o texto a ser mais fluido, mas todas elas partem da dica principal. Pense no leitor. Coloque-se no lugar dele. Pense, eu leria esse texto? Esse texto me explica o que está acontecendo? Lembrando do que a gente falou antes, todas as informações estão no texto ou estou supondo que o leitor sabe alguma coisa? Isso é muito importante, principalmente quando o texto tem jargões técnicos ou quando ele tem siglas. O seu leitor realmente sabe o que aquilo significa? Desejo para você uma ótima comunicação, ótimos textos escritos e lidos. Desejo que escrever esses textos melhores te dê sucesso pessoal e profissional. No próximo vídeo, a gente continua esse bate-papo sobre textos, comunicação, comunicação escrita, conhecer a gente mesmo e muito mais coisas. Até a próxima. Obrigado. Tchau.